Eu me lembro como se fosse hoje, ele vindo para cima de mim de maneira agressiva e rápida, enquanto eu rapidamente pensava se eu fugia ou simplesmente fechava os olhos e deixasse acontecer o pesadelo. Me chamo Lisane Ferreira dos Santos. Nasci em 1947 em Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia. Cresci sentindo o cheiro da terra molhada depois da chuva, ouvindo o barulho do rio corrente nas manhãs de segunda-feira, quando ia lavar roupa com minha mãe. Tenho os cabelos todos brancos agora, mas os olhos dizem que continuam os mesmos, castanhos como a terra de onde venho. Antes de continuar, eu quero saber de onde você está assistindo essa minha história. Estou curiosa para saber. Aproveita também e se inscreva nesse canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Minha história começa com uma perda que mudou tudo. Eu tinha apenas 7 anos quando minha mãe, Josefa, foi levada pela febre amarela que atacou nossa região naquela época. Foi como se o mundo tivesse perdido as cores de repente. Meu pai, Antônio, era um homem bom, trabalhador, mas o sofrimento o quebrou por dentro. Ele passava dias inteiros na roça e voltava apenas para dormir. Quase não falava mais. Às vezes eu o ouvia chorando de madrugada quando pensava que eu estava dormindo. Um dia, ele me sentou no banco da cozinha e disse que eu iria morar com meus avós maternos por um tempo, até ele conseguir se ajeitar na vida. Prometeu que viria me buscar assim que pudesse. Arrumei minhas poucas roupas numa trouxa pequena, coloquei dentro a boneca de pano que minha mãe tinha feito e parti. A casa dos meus avós ficava num lugar ainda mais isolado, uma propriedade pequena cercada de mandacaros e umbuzeiros. Para chegar na vizinha mais próxima, era quase 1 hora andando debaixo do sol quente da Bahia. Minha avó Gertrudes era uma mulher simples, de poucas palavras, mas olhos gentis. Já meu avô Valdir... meu avô Valdir era como aquelas nuvens escuras que anunciam tempestade. Nos primeiros dias, achei que era só o jeito dele, sabe? Carrancudo, falando alto, dando ordens. Muitos homens daquela época eram assim mesmo, criados para mandar, não para conversar. Mas logo percebi que com meu avô era diferente. Havia algo nos olhos dele que me deixava com medo, uma raiva guardada que parecia pronta para explodir a qualquer momento. Aprendi rápido a rotina daquela casa. Acordava antes do sol nascer para tirar água do poço, alimentar as galinhas, ajudar minha avó com o café da manhã. Depois caminhava 5 quilômetros até a escolinha rural, onde a professora Dona Júlia me ensinava a ler e escrever. A escola era meu único refúgio, o único lugar onde eu podia respirar sem sentir o peso do olhar do meu avô. Menina inteligente você, hein? Tem futuro nos estudos, dizia Dona Júlia. Aquelas palavras eram como água fresca para mim. Me davam esperança de que talvez, um dia, eu pudesse ser alguém diferente, sair daquele lugar. Mas para meu avô Valdir, escola era perda de tempo para uma menina. Mulher não precisa de estudo, precisa é aprender a cuidar de casa, ele repetia toda vez que me via com um livro na mão. No começo, minha avó ainda tentava me defender, dizendo que um pouco de leitura não fazia mal. Mas logo ela também se calava quando ele batia na mesa exigindo silêncio. As regras eram muitas e rígidas como arame farpado. Eu tinha horário para tudo, para acordar, para comer, para falar. Se demorasse 5 minutos a mais voltando da escola, ficava sem jantar. Se um dos pratos não estivesse bem lavado, tinha que refazer todo o serviço, mesmo que já fosse noite alta. É para aprender disciplina, ele dizia, com aquele olhar que parecia querer me diminuir até eu desaparecer. Os domingos eram os piores dias da semana. Era quando meu avô se encontrava com os amigos na venda do seu Zeca para jogar cartas e beber cachaça. Ele sempre voltava diferente, com cheiro forte de álcool e os olhos vermelhos, procurando motivos para brigar. Eu e minha avó ficávamos quietinhas, quase sem respirar, torcendo para que ele simplesmente caísse no sono. É assim mesmo a vida, minha filha, minha avó me dizia baixinho enquanto trançava meus cabelos nas noites de sábado. Mulher nasceu para sofrer calada e agradecer pelo pouco que recebe. Hoje eu sei que ela estava errada, mas naquele tempo, com 8, 9, 10 anos, eu acreditava que aquela era a verdade do mundo. Quando completei 14 anos, comecei a trabalhar como ajudante na única mercearia da vila. O dono
Seu Juvenal precisava de alguém para organizar as prateleiras e atender os fregueses enquanto ele cuidava das entregas. Foi meu primeiro gostinho de liberdade, mesmo que pequeno. O dinheiro, claro, ia todo para as mãos do meu avô. Enquanto come do meu feijão, trabalha para o meu sustento, ele dizia, guardando as notas no bolso da camisa. Era 1961, e o Brasil vivia tempos de mudança com Juscelino e depois com Jango. Mas lá no nosso cantinho esquecido da Bahia, o tempo parecia ter parado. Não tínhamos nem energia elétrica ainda. As notícias chegavam com atraso, trazidas pelos poucos viajantes que passavam ou pelo rádio, a pilha que meu avô ligava apenas para ouvir o jogo do Bahia. Minha adolescência foi feita de pequenas rebeldias escondidas. Eu guardava livros emprestados por Dona Júlia debaixo do colchão de palha, lia à luz de candeeiro quando todos dormiam. Trocava bilhetes com minhas poucas amigas da escola, sonhando com o dia em que poderia sair daquela casa, daquela vida. O pior não eram os castigos ou o trabalho pesado. Era o jeito como meu avô Valdir me olhava, principalmente quando bebia. Um olhar que me fazia sentir suja, sem valor nenhum. Igualzinha à sua mãe, ele dizia às vezes, e não era um elogio. Cheia de sonhos tolos, veja onde ela foi parar. Quando completei 15 anos, veio o golpe mais duro. Fui proibida de continuar na escola. Já estudou demais para uma mulher, decretou meu avô. De agora em diante, vai se dedicar à casa e à mercearia. Chorei por noites e noites. Dona Júlia até veio conversar com ele, dizer que eu tinha talento, que poderia até conseguir uma bolsa para estudar na capital um dia. Ele a mandou embora, gritando que ninguém ia dizer a ele como criar a neta. A vida seguiu seu curso difícil. Nos bailes da comunidade, tão raros quanto a chuva no sertão, eu quase nunca podia ir. Quando ia, era sempre com meu avô me vigiando de perto, afastando qualquer rapaz que tentasse se aproximar para uma conversa ou uma dança. Estou te protegendo, ele dizia. Os homens só querem uma coisa de moças como você. Devia me agradecer por cuidar de você depois que seu pai te abandonou. Aquelas palavras eram como facas, porque no fundo eu sabia que meu pai não tinha me abandonado por escolha, mas por desespero. O controle foi ficando cada vez mais sufocante quando cheguei aos 17 anos. Meu avô Valdir começou a fazer comentários sobre meu corpo, criticando qualquer roupa que achasse provocante, o que significava praticamente tudo que não fosse o vestido simples de algodão que eu usava para trabalhar. Quer chamar atenção? Quer dar o que falar? Não sob o meu teto, gritava ele. Havia noites em que eu pegava minha pequena trouxa escondida debaixo da cama com algumas roupas e as poucas moedas que conseguia esconder. Chegava até a porta, pronta para fugir, para tentar encontrar meu pai em São Paulo, para ir a qualquer lugar longe dali. Mas então pensava na minha avó, tão frágil, tão sozinha, e não conseguia dar o passo seguinte. Minha avó Gertrudes, apesar de submissa, era meu único conforto naquela casa. Quando ficávamos sozinhas, ela me contava histórias da juventude, de como conheceu meu avô quando ele ainda era um vaqueiro respeitado. Ele nem sempre foi assim, ela dizia. A vida foi dura demais com ele, e a bebida fez o resto. Ela me ensinou muitas coisas importantes naqueles anos. Como fazer remédio de ervas para quase todos os males, como ler as nuvens para saber se vinha chuva, como trançar palha para fazer esteiras. Mas o mais importante que aprendi com ela foi a resistência silenciosa das mulheres do sertão. Aquela força que vem não de gritar mais alto, mas de permanecer de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. A saúde da minha avó foi piorando com o tempo. Uma tosse que começou no inverno de 1964 nunca mais a deixou. Assumi cada vez mais as responsabilidades da casa, cuidando dela e mantendo tudo funcionando para evitar a fúria do meu avô. Foi um tempo de solidão profunda. Aos 18 anos, quando minhas antigas colegas de escola já estavam casadas ou trabalhando na cidade grande, eu me sentia como um pássaro preso, olhando a vida passar pela janela embaçada daquela casa. Meu único consolo eram as cartas raras do meu pai. Ele tinha conseguido trabalho numa fábrica em São Paulo e prometia que um dia viria me buscar. Eu guardava essas cartas como o maior tesouro. Lia e relia nas noites em que a esperança ameaçava me abandonar.
Em 1966, nosso pequeno rádio a pilha trazia notícias de um Brasil em transformação. Falavam de revolução, de militares, de coisas que pareciam acontecer em outro planeta. Para mim, a verdadeira revolução seria poder decidir meu próprio destino, longe das sombras daquela casa. Foi nesse mesmo ano que o controle do meu avô Valdir chegou ao limite. Depois que ele descobriu que eu tinha conversado algumas vezes com um jovem caminhoneiro que passava regularmente pela mercearia, me proibiu de trabalhar fora de casa. O isolamento se tornou quase completo. Eu tinha 19 anos e me sentia prisioneira nas paredes daquela casa de adobe. Cada dia era igual ao anterior: acordar cedo, cuidar da minha avó doente, cozinhar, limpar, obedecer. Meus sonhos iam murchando como as flores do mandacaru depois da chuva rara. A situação parecia sem saída. Minha avó, agora acamada a maior parte do tempo, não conseguia mais me proteger do temperamento explosivo do meu avô. As humilhações verbais aconteciam todos os dias, assim como as ameaças. Você é igualzinha à sua mãe, ingrata e desobediente, ele gritava. Devia agradecer por eu te dar um teto e comida. Ninguém mais te quereria. Ele inventava regras novas a cada dia, só para ter o prazer de me ver obedecendo. Era um jogo doentio de poder que eu não tinha como vencer. À noite, quando todos dormiam, eu chorava em silêncio, com o rosto afundado no travesseiro para que ninguém ouvisse. Rezava pedindo forças, pedindo um caminho, uma luz qualquer que me mostrasse uma saída. O que mais me assustava era perceber que, aos poucos, eu começava a acreditar nas palavras dele. Começava a pensar que talvez aquela fosse mesmo minha sina, que eu não merecia nada melhor. É assim que o controle funciona. Ele vai corroendo sua alma por dentro, até você se tornar apenas uma sombra do que poderia ser. No final de 1966, quando tudo parecia mais escuro, um acontecimento inesperado mudaria para sempre o rumo da minha vida. Mas essa já é outra parte da minha história, que ainda dói contar mesmo depois de tantos anos. Foi numa manhã de domingo de outubro de 1966 que minha vida começou a mudar. Acordei com o canto dos galos, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o céu, mais azul do que nunca. Ou talvez fosse apenas aquela inquietação que cresce dentro da gente quando algo está prestes a acontecer. Meu avô Valdir tinha saído na noite anterior para um velório na vila vizinha. Era o enterro de um antigo companheiro dos tempos de vaqueiro, e ele disse que só voltaria no domingo à noite. Foram raras as vezes em que fiquei na casa apenas com minha avó Gertrudes, e aquele dia parecia um presente inesperado do destino. Depois de cuidar das galinhas e preparar o mingau de aveia para minha avó, me sentei ao lado de sua cama para pentear seus cabelos finos e brancos. Ela parecia tão frágil, tão pequena entre aqueles lençóis remendados. A tosse a consumia mais a cada dia. "Lisane, minha menina", ela disse com aquela voz fraca que mal passava de um sussurro. "Preciso que você me prometa uma coisa." Algo no tom dela me fez parar o que estava fazendo e olhar diretamente em seus olhos. "Prometa que vai tentar ser feliz, não importa o que aconteça. Prometa que vai encontrar seu caminho para fora daqui." Fiquei sem palavras. Em todos aqueles anos, minha avó nunca tinha falado tão diretamente sobre minha situação, sobre a vida sufocante que levávamos sob o controle de meu avô. Era como se um muro invisível tivesse caído entre nós. "Eu devia ter te protegido melhor", ela continuou, segurando minha mão com uma força surpreendente. "Devia ter impedido que Valdir fizesse com você o mesmo que fez comigo a vida toda. Me perdoa, minha filha." As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu garantia a ela que não havia nada para perdoar. Foi a primeira vez que conversamos realmente como duas mulheres, não como avó e neta. Ela me contou sobre sua juventude, sobre os sonhos que teve um dia de ser parteira, sobre como conheceu meu avô quando ele ainda era um rapaz bonito e cheio de promessas. Falou de como a vida foi endurecendo ele, de como a bebida transformou o homem trabalhador em alguém amargo e controlador. "Mas não quero que você pense que é assim que um homem deve ser", ela disse. "Existem homens bons nesse mundo, Lisane. Homens que respeitam, que olham nos olhos em vez de olhar para baixo." Passamos o dia inteiro conversando.
Foi como se minha avó soubesse que aquela era nossa última chance de dizer tudo o que precisava ser dito. Ela até me pediu para buscar uma caixinha de madeira escondida debaixo de um assoalho solto, onde guardava algumas economias e uma medalhinha de Nossa Senhora. Isso é seu agora, ela disse, colocando tudo nas minhas mãos. Use quando a hora certa chegar. E vai chegar, minha filha. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Quando o sol começou a se pôr, preparei um chá de erva cidreira para ela e sentei ao seu lado para ler trechos da Bíblia, como ela gostava. Ela adormeceu segurando minha mão. Um sono tranquilo que parecia aliviá-la da dor constante dos últimos meses. Foi o barulho do jipe subindo a estrada de terra que quebrou aquela paz. Não era o som do carro de boi que meu avô normalmente usava para se locomover. Corri até a janela e vi um veículo da polícia parando em frente à nossa casa. Meu coração disparou. 2 homens de uniforme desceram e bateram na porta. Com medo, atendi, já imaginando 1000 motivos pelos quais eles estariam ali. Será que meu avô tinha feito algo? Será que era por causa do meu pai? A senhora é parente de Valdir Gomes de Araújo? Perguntou o mais velho, retirando o chapéu em sinal de respeito. Expliquei que era neta dele, que ele tinha ido a um velório na vila vizinha. Sinto muito, menina, mas aconteceu um acidente, disse o policial, com a voz pesada de quem já deu notícias ruins muitas vezes. Seu avô e mais 3 homens estavam voltando do velório numa carroça. Parece que ele tinha bebido muito e discutiu com o condutor. Houve uma briga, a carroça descontrolou na descida da Serra do Boqueirão e ele não precisou terminar. Entendi pelo olhar dele que meu avô não tinha sobrevivido. Não sei dizer o que senti naquele momento. Não foi alívio, como alguns poderiam pensar. Não foi tristeza, como seria normal. Foi algo parecido com um vazio, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros de repente, deixando-me sem saber como me equilibrar. Precisamos que alguém reconheça o corpo e assine alguns documentos, continuou o policial. Tem algum outro adulto na casa? Pensei na minha avó, dormindo seu sono frágil no quarto ao lado, e disse que iria eu mesma. Eles concordaram, embora parecesse que não aprovavam muito a ideia de uma moça jovem enfrentar tal situação. A viagem até a delegacia da vila vizinha levou quase 1 hora por estradas de terra vermelha. A cada solavanco do jipe, eu pensava no que aconteceria agora. Como seria a vida sem meu avô? Quem cuidaria da propriedade, das cabras, de minha avó doente? E, principalmente, eu seria realmente livre? Quando cheguei à pequena delegacia, fui levada a uma sala nos fundos onde havia um corpo coberto por um lençol branco. O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, me perguntou se eu estava pronta. Fiz que sim com a cabeça, embora não tivesse certeza. Ele puxou o lençol e lá estava meu avô Valdir. Seu rosto, normalmente vermelho e contorcido pela raiva ou pelo álcool, parecia estranhamente pacífico. Era quase como se eu estivesse vendo outro homem, talvez aquele rapaz que minha avó conheceu décadas atrás, antes que a vida o transformasse em alguém tão amargo. É ele? Perguntou o delegado. Sim, respondi baixinho. É meu avô. Assinei os papéis que me apresentaram, sem realmente entender o que estava fazendo. Um deles falava sobre a liberação do corpo para o enterro. Outro mencionava que, como não havia testamento, os bens passariam para a esposa e, na falta dela, para os herdeiros diretos. Meu nome aparecia lá embaixo, como representante legal de Gertrudes Maria de Araújo. Tem alguém que possa ajudar a senhora com os arranjos? Perguntou o escrivão, um senhor magro com óculos que escorregavam pelo nariz. O enterro está marcado para amanhã de manhã, depois da missa. Foi só então que a realidade me atingiu com toda a força. Eu precisava voltar para casa, contar à minha avó, preparar tudo. E o mais importante, pela primeira vez em muitos anos, eu precisava tomar decisões sozinha, sem o medo constante da reação de meu avô. Vou dar um jeito, respondi, endireitando os ombros. No caminho de volta, o policial mais jovem, que parecia ter pena de mim, contou mais detalhes sobre o acidente. Aparentemente, meu avô tinha bebido muito no velório e começou a insultar a todos, inclusive o defunto. Quando os amigos decidiram voltar para casa, ele insistiu em ir junto,
mas continuou causando problemas durante o trajeto. Na curva mais perigosa da serra, agarrou as rédeas do condutor e a carroça despencou barranco abaixo. Só ele morreu. Os outros 3 conseguiram saltar a tempo. Dizem que antes de cair, ele gritou algo como "Ninguém manda em Valdir", contou o policial, balançando a cabeça. Homem teimoso até o fim. Quando voltei para casa já era noite alta. Entrei com cuidado, para não acordar minha avó. Mas ao me aproximar do quarto dela, percebi um silêncio diferente. Acendi o lampião e me aproximei de sua cama. Minha avó Gertrudes tinha partido durante minha ausência. Seus olhos estavam fechados, as mãos cruzadas sobre o peito, como se ela mesma tivesse se preparado para o grande encontro. No rosto, uma expressão serena que eu raramente tinha visto em vida. Caí de joelhos ao lado da cama, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar. Em menos de 24 horas, eu tinha perdido as 2 pessoas que formavam meu pequeno mundo, por mais complicado que ele fosse. Estava completamente sozinha naquela casa, no meio do sertão baiano, com 19 anos e nenhuma ideia do que fazer a seguir. Passei a noite em vigília, sentada entre aquelas paredes de adobe que tinham testemunhado tantas lágrimas silenciosas. Ao amanhecer, tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida até então. Não contei a ninguém sobre a morte de minha avó. Arrumei nossas poucas coisas de valor, a medalha de Nossa Senhora, o dinheiro da caixinha, algumas fotos antigas, a certidão de nascimento e coloquei tudo numa trouxa. Vesti minha melhor roupa, que não era mais que um vestido simples de algodão azul. Fechei a casa como se fosse voltar mais tarde e caminhei até a vila. O enterro de meu avô aconteceu como planejado. Houve uma pequena missa, seguida do cortejo até o cemitério. Poucos compareceram. Meu avô não era um homem querido na comunidade. Eu fiquei em silêncio o tempo todo, respondendo apenas o necessário quando alguém me dirigia a palavra. "E sua avó, como está?" perguntou o padre, um homem idoso que raramente visitava aquelas bandas. "Descansando", respondi, sem mentir realmente. Quando tudo acabou e as pessoas se dispersaram, caminhei até a venda do seu Zeca, onde sabia que passava o ônibus para Barreiras uma vez por semana. Era dia de feira, e o ônibus sairia ao meio-dia. "Um bilhete para Barreiras, por favor", pedi, colocando na mão dele as notas que minha avó tinha guardado por tantos anos. Seu Zeca me olhou com surpresa. "Vai viajar, Lisane. E sua avó, como fica?" "Ela vai ficar bem", respondi, sentindo uma estranha paz me envolver. Melhor do que nunca. Ele não fez mais perguntas. Talvez tenha percebido algo no meu olhar. Ou talvez, como muitos no vilarejo, soubesse mais sobre minha situação do que demonstrava. Ao meio-dia em ponto, subi no ônibus velho e barulhento que seria meu primeiro passo rumo à liberdade. Quando passamos pela estrada de terra que levava à casa onde cresci, não olhei para trás. Sabia que estava deixando para trás não apenas um lugar, mas toda uma vida de submissão e medo. De Barreiras, consegui outro ônibus para Salvador, uma viagem de quase 24 horas por estradas precárias. Cheguei à capital baiana sem conhecer ninguém, sem ter ideia de para onde ir. Mas carregava comigo algo que nunca tinha experimentado antes, a possibilidade de escolher meu próprio caminho. Dias depois, quando já tinha conseguido um quartinho para alugar e um trabalho como balconista numa padaria, mandei uma carta para o delegado da vila, contando sobre o falecimento de minha avó e pedindo que providenciassem o necessário. Incluí um pouco do dinheiro que tinha guardado para cobrir as despesas do enterro. Anos mais tarde, descobri que muitos no vilarejo acreditavam que eu tinha abandonado minha avó doente para ir em busca de uma vida melhor na capital. Outros, principalmente as mulheres mais velhas, suspeitavam da verdade, mas nunca falaram abertamente sobre isso. O importante é que eu sabia o que tinha acontecido naquela última conversa com minha avó Gertrudes, como ela tinha me libertado com suas palavras e sua bênção. A morte do meu avô Valdir foi como a queda de um muro que me mantinha prisioneira. Não senti alegria, não senti vingança, senti apenas a brisa da liberdade, que pela primeira vez soprava em meu rosto sem obstáculos. Uma liberdade que veio com um preço alto e uma responsabilidade enorme, a de não desperdiçar a chance que o destino, ou Deus,
ou a vida tinha me dado, mas ser livre não significava estar curada. As cicatrizes dos anos de controle e humilhação estavam profundamente marcadas em minha alma. E seria uma longa jornada até que eu pudesse realmente me libertar dos fantasmas que meu avô deixou dentro de mim. Salvador me recebeu como a capital recebe todos os retirantes do interior, com indiferença. As primeiras semanas foram de puro deslumbramento misturado com medo. Nunca tinha visto tantas pessoas, tantos carros, tantas luzes. Em 1966, Salvador já era uma cidade grande, barulhenta, cheia de contrastes que me deixavam tonta. Consegui emprego numa padaria do bairro da Liberdade. O dono, seu Manuel, era um português que tinha chegado ao Brasil há décadas, fugindo da ditadura de Salazar. Acho que ele viu algo em meus olhos que o fez me contratar mesmo sem experiência ou referências. Todo mundo merece uma chance, menina. Ele disse ao me entregar o avental branco no primeiro dia. Trabalhava das 5 da manhã até as 2 da tarde, servindo café, limpando mesas, atendendo no balcão. Não era um trabalho difícil comparado com o que eu fazia na roça, mas estar cercada de gente o tempo todo me deixava exausta. Cada vez que a porta abria, eu dava um pequeno salto, como se esperasse ver meu avô Valdir entrando para me arrastar de volta. À noite, no quartinho simples que alugava nos fundos da casa de Dona Eulália, uma viúva gentil que me tratava quase como filha, eu me sentava na cama e repetia baixinho: "Ele está morto. Você está livre." Mas a liberdade é uma coisa estranha quando você nunca a experimentou antes. É como dar a um pássaro que nasceu em cativeiro a chance de voar. Ele não sabe direito o que fazer com as asas. Meus primeiros meses em Salvador foram marcados por pesadelos constantes. Acordava gritando, suada, ouvindo a voz de meu avô, sentindo sua presença pesada no quarto. Dona Eulália vinha ver o que estava acontecendo, me trazia chá de camomila, dizia que "vai passar, minha filha, toda dor passa." Mas algumas dores são como raízes de mandacaru. Se enterram tão fundo que parece impossível arrancá-las. O ano de 1967 chegou com as chuvas de verão, deixando a cidade úmida e abafada. Eu já tinha feito 20 anos e conseguido juntar algumas economias. Sentia falta de estudar, de aprender, de completar a educação que meu avô tinha interrompido. Descobri que havia aulas noturnas para adultos numa escola pública perto do trabalho. Juntei coragem e fui me matricular. A professora Marisa era uma mulher de uns 40 anos, cabelos crespos presos num coque, olhos vivos que pareciam enxergar dentro da gente. "Você gosta de ler, não é?" Ela me perguntou depois da primeira aula, ao me ver folheando com cuidado um livro de poesias que estava esquecido na estante da sala. "Se quiser, pode levar emprestado." Foi assim que redescobri o amor pelas palavras, pelas histórias, pelo conhecimento. Lia tudo o que conseguia pegar emprestado, de livros didáticos a romances, de jornais velhos a revistas. Estava faminta por saber, por entender o mundo além daquelas paredes de adobe que tinham limitado meu horizonte por tanto tempo. Mas mesmo com o trabalho estável, os estudos e a gentileza de pessoas como seu Manuel e Dona Eulália, eu continuava me sentindo como uma estrangeira na própria vida. Não conseguia fazer amizades verdadeiras, não confiava em ninguém completamente. Mantinha sempre uma distância segura, um muro invisível entre mim e os outros. Os homens, principalmente, me causavam um desconforto imediato. Se algum freguês da padaria era gentil demais ou tentava puxar conversa, eu me retraía como um ouriço. Se um colega da escola noturna me convidava para tomar um café depois da aula, inventava desculpas para recusar. A sombra de meu avô Valdir ainda se projetava longa sobre meu coração. Em 1968, o Brasil entrava nos anos mais duros da ditadura militar, mas na minha luta pessoal, eu começava a ver pequenos raios de luz. Um deles veio na forma de uma carta do meu pai, que finalmente tinha descoberto meu paradeiro através de conhecidos da região de Santa Maria da Vitória. Ele escrevia de São Paulo, dizendo que tinha formado nova família, que estava bem, que queria me ver. Chorei ao ler aquelas linhas tortas no papel amassado, mas não respondi de imediato. Parte de mim ainda guardava mágoa pelo abandono,
mesmo entendendo as circunstâncias. Foi naquele mesmo ano que comecei a sentir os primeiros sintomas. Não eram nada dramáticos a princípio. Insônia, falta de apetite, uma tristeza que vinha em ondas sem motivo aparente. Atribuía ao cansaço, ao calor, à saudade difusa que sentia de algo que nem sabia nomear. Mas com o passar dos meses, os sintomas pioraram. Comecei a ter ataques de pânico no trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que quebrei várias xícaras. Tinha a sensação constante de que algo terrível estava prestes a acontecer. À noite, além dos pesadelos, passei a ter episódios em que acordava sem conseguir respirar, como se um peso enorme estivesse sobre meu peito. Seu Manuel percebeu que algo estava errado quando me encontrou chorando no depósito da padaria, escondida entre sacos de farinha. Lisane, minha filha, você precisa de ajuda. Ele disse com aquele sotaque português que tornava as palavras mais doces. Conheço uma moça, assistente social lá na Santa Casa. Vá falar com ela. Relutei, claro. Na minha cabeça, procurar ajuda era sinal de fraqueza, e fraqueza era algo que eu não podia me permitir. Cresci ouvindo que problema de nervo se cura com trabalho, que chorar é coisa de gente mole. Mas quando comecei a ter pensamentos sombrios, quando me peguei olhando para o mar da Barra, imaginando como seria simplesmente caminhar até as águas profundas e não voltar mais, algo dentro de mim soou um alarme. Numa manhã de outubro de 1968, entrei no gabinete pequeno e abafado de Dora, a assistente social que seu Manuel tinha indicado. Era uma mulher de pele escura e sorriso gentil, que me ofereceu um copo d'água antes mesmo de perguntar meu nome. Não sei bem por que estou aqui, comecei, olhando para minhas mãos que não paravam de tremer. Está aqui porque precisa conversar, e às vezes é mais fácil falar com uma estranha do que com pessoas próximas. Ela respondeu, sem pressa. Pode me contar o que quiser, no seu tempo. Algo naquela mulher inspirava confiança. Talvez fosse seus olhos que não julgavam, ou o modo como ela parecia realmente interessada, sem aquela pressa que todos tinham na cidade grande. Comecei devagar, contando sobre o trabalho na padaria, sobre as aulas noturnas, mas logo as palavras começaram a jorrar como água de uma represa que se rompe. Falei sobre minha infância no interior da Bahia, sobre a morte de minha mãe, sobre ser entregue aos cuidados dos avós. E então, pela primeira vez em mais de 2 anos, falei sobre meu avô Valdir. Contei sobre o controle sufocante, as humilhações diárias, o medo constante que vivia. Descrevi como aqueles anos tinham me moldado, me tornado alguém que vivia sempre na defensiva, sempre esperando o pior das pessoas. Dora me escutou sem interromper. Quando terminei, exausta e com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela apenas disse: "Você sobreviveu, Lisane. Isso já é uma vitória enorme." Naquele dia, aprendi uma palavra nova: trauma. Dora explicou que o que eu estava sentindo, os pesadelos, os ataques de pânico, o medo constante, eram reações normais a uma experiência anormal, há anos vivendo sob extremo estresse emocional. O que aconteceu com você deixou marcas. Não são cicatrizes que as pessoas podem ver, como um corte ou uma queimadura, mas são tão reais quanto. E assim como uma ferida física precisa de cuidados para sarar, essas feridas emocionais também precisam. Comecei a me encontrar com Dora toda semana. No começo, era doloroso demais falar sobre certas coisas. Havia memórias que eu tinha enterrado tão fundo que trazê-las à superfície era como abrir uma ferida mal cicatrizada. Mas aos poucos, fui aprendendo a olhar para meu passado sem ser consumida por ele. Dora me ensinou técnicas para lidar com os ataques de pânico, me deu livros sobre psicologia, me mostrou que eu não estava sozinha, que muitas outras mulheres tinham passado por experiências similares. O problema nunca foi você, Lisane. O problema era ele, e o poder que a sociedade dá a homens como seu avô. Em 1969, enquanto o homem pisava na lua e o Brasil se perdia cada vez mais nas trevas da ditadura, eu dava meus próprios pequenos passos rumo à cura. Voltei a escrever, algo que tinha amado fazer na infância. Primeiro foram pequenos poemas, depois contos. Finalmente um diário, onde registrava não apenas o presente, mas também memórias do passado, agora vistas com outros olhos.
Foi naquele diário que escrevi sobre minha decisão de responder à carta do meu pai. Não foi fácil encontrar as palavras certas, equilibrar o desejo de reconexão com a mágoa ainda presente, mas quando finalmente postei a carta, senti como se um nó que carregava no peito afrouxasse um pouco. Dora também me incentivou a fazer coisas que meu avô nunca permitiria: ir ao cinema, dançar, usar um vestido colorido, conversar com estranhos. Pequenos atos de rebeldia contra o fantasma dele que ainda me assombrava. A cada nova experiência, eu ia redescobrindo quem era Lisane, para além da menina assustada que cresceu à sombra de um homem amargo. Mas a jornada de cura não é uma linha reta. Havia dias bons, em que eu conseguia sorrir, fazer planos, sentir esperança. E havia dias terríveis, em que o peso do passado me puxava para baixo como uma âncora, em que a voz de meu avô ecoava tão clara em minha mente que eu olhava ao redor, esperando vê-lo. No final de 1969, passei por uma crise particularmente difícil. A padaria onde trabalhava fechou quando seu Manuel decidiu voltar para Portugal. Perdi o emprego e precisei procurar outro rapidamente para não perder também o quarto onde morava. Acabei conseguindo trabalho numa confecção de roupas, costurando o dia inteiro em condições precárias, com uma chefe que gritava por qualquer motivo. O ambiente daquela fábrica improvisada me lembrava tanto da opressão que vivi com meu avô que comecei a regredir. Os pesadelos voltaram, o medo voltou, aquela sensação constante de estar em perigo voltou. Até Dora percebeu minha deterioração e sugeriu algo que nunca tinha considerado. Existem outras mulheres como você, Lisane. Mulheres que carregam histórias pesadas, que estão tentando reconstruir suas vidas. Talvez conversar com elas, compartilhar experiências, possa ajudar de um jeito que nossas conversas aqui não conseguem. Foi assim que, numa noite chuvosa de janeiro de 1970, entrei timidamente numa sala nos fundos de uma igreja metodista no bairro do Rio Vermelho. Havia cerca de 8 mulheres, sentadas em círculo, de idades e aparências variadas. Algumas pareciam tão nervosas quanto eu. Outras conversavam com familiaridade, como velhas amigas. Uma senhora de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol se apresentou como Maria do Carmo, a facilitadora do grupo. Bem-vinda ao nosso círculo de cura, Lisane. Aqui não há julgamentos, não há conselhos não solicitados, apenas escuta e acolhimento. O que é dito nesta sala, fica nesta sala. Naquela primeira noite, apenas escutei. Ouvi histórias de violência doméstica, de abandono, de abusos de todos os tipos. Histórias que faziam a minha parecer quase suportável em comparação. Mas também ouvi histórias de superação, de pequenas e grandes vitórias, de mulheres que estavam, cada uma a seu modo, reconstruindo suas vidas pedaço por pedaço. Quando voltei para casa, chorei até adormecer. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio, de reconhecimento. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha em minha dor, que havia outras que entendiam sem que eu precisasse explicar. Continuei frequentando o grupo semanalmente. Com o tempo, encontrei coragem para compartilhar minha própria história. Falar para aquelas mulheres era diferente de falar para Dora. Não havia a distância profissional, apenas a compreensão profunda de quem já esteve em lugares escuros similares. Em uma dessas reuniões, uma jovem chamada Teresa compartilhou como tinha começado a trabalhar com argila para expressar sentimentos que não conseguia colocar em palavras. Quando minhas mãos moldam o barro, é como se estivessem moldando também minha alma, ela disse, mostrando uma pequena escultura de um pássaro saindo de uma gaiola. Sua fala me tocou profundamente. Sempre gostei de criar coisas com as mãos. Na infância, fazia pequenas bonecas de pano escondidas de meu avô, que considerava tais atividades perda de tempo. Pedi a Teresa que me ensinasse, e ela prontamente concordou. Assim começou minha jornada com a arte, que se tornaria uma parte fundamental da minha cura. Cada pedaço de argila que eu moldava parecia carregar um pouco da dor que eu precisava liberar. Criava formas que representavam memórias, sentimentos, sonhos. Era uma linguagem nova, uma forma de expressão que não precisava de palavras. No grupo de apoio, aprendemos a valorizar cada pequena vitória. Quando uma de nós conseguia superar um medo,
todas celebrávamos. Quando alguém tinha uma recaída, todas oferecíamos suporte. Era uma irmandade forjada na dor compartilhada e na esperança coletiva. Foi ali, naquele círculo de mulheres, que comecei a realmente entender que o que vivi não foi culpa minha. Que meu avô Valdir era produto de uma cultura que ensinava homens a controlar e mulheres a obedecer. Que aquele ciclo de violência emocional podia ser quebrado. Estava sendo quebrado a cada vez que uma de nós se recusava a aceitar o papel de vítima. Mas o mais importante que aprendi foi que as cicatrizes, por mais profundas que fossem, não definiam quem eu era ou quem poderia me tornar. Eram apenas marcas de uma batalha que sobrevivi, provas da minha resiliência, não da minha fraqueza. A década de 1970 chegou trazendo ventos de mudança para o Brasil e para mim. Enquanto o país vivia o chamado milagre econômico, com estradas sendo construídas, indústrias crescendo e a classe média expandindo, eu também estava construindo novos caminhos na minha vida. Aos 23 anos, eu já não era mais aquela menina assustada que chegou a Salvador fugindo de fantasmas. O trabalho na confecção tinha ficado para trás quando descobri que podia ganhar a vida com minhas próprias criações. Comecei vendendo pequenas peças de cerâmica nas feiras de artesanato do Pelourinho. No início eram objetos simples, potes, vasos, pingentes, mas logo passei a criar peças mais elaboradas, que contavam histórias. Suas peças têm alma, Lisane, disse certa vez um turista americano que comprou uma escultura minha representando uma mulher emergindo de um casulo. Não sabia ele que aquela peça era um autorretrato, um símbolo da minha própria transformação. O dinheiro que ganhava não era muito, mas me permitiu alugar um espaço maior, um pequeno apartamento no bairro da Federação, onde montei meu primeiro ateliê improvisado. As paredes brancas logo ficaram marcadas de argila, o chão coberto de panos e a janela que dava para uma mangueira se tornou meu observatório privilegiado do mundo. Em 1971, recebi a visita que tanto temia e desejava. Meu pai veio de São Paulo me ver. O encontro foi estranho, tenso no início. Ele parecia menor do que eu lembrava, mais velho, com os cabelos grisalhos e as mãos calejadas de quem nunca deixou o trabalho duro. Nos olhamos como dois estranhos que compartilham apenas memórias dolorosas. Você parece com sua mãe, ele disse, depois de um longo silêncio. Tem os olhos dela. Conversamos por horas naquele dia. Ele me contou sobre sua vida em São Paulo, sobre a nova esposa, os 2 filhos pequenos, meus meio-irmãos que eu nem sabia que existiam. Falou das dificuldades, das oportunidades perdidas, dos sonhos adiados. Pediu perdão por ter me deixado com meus avós, explicou que acreditava realmente que seria melhor para mim, que não imaginou o que aconteceria. Não foi fácil abrir meu coração para ele. Anos de abandono não se curam com uma visita, com explicações tardias. Mas algo dentro de mim, talvez aquela menina de 7 anos que esperou tanto tempo pelo retorno do pai, queria acreditar, queria reconstruir algum tipo de relação. Não seria a mesma de antes, nunca poderia ser, mas seria algo novo, baseado em quem éramos agora. Quero que conheça sua família em São Paulo, ele disse ao se despedir. Quando estiver pronta. Levei quase 1 ano para aceitar o convite. Na primavera de 1972, viajei pela primeira vez para São Paulo, uma cidade que me intimidou com seu tamanho, seu ritmo frenético, seus prédios que pareciam tocar o céu. A casa da minha nova família ficava num bairro operário da Zona Leste, um sobrado simples, mas bem cuidado, com uma pequena horta nos fundos que minha madrasta cultivava com orgulho. Meus meio-irmãos, Pedro e Elisa, de 8 e 6 anos, me olharam com a curiosidade típica das crianças. Para eles, eu era quase uma figura mítica. A irmã mais velha que morava longe, que fazia esculturas, que tinha histórias para contar. Minha madrasta, Helena, me recebeu com um abraço sincero e olhos livres de julgamento. Sua mãe era uma mulher especial, ela me disse enquanto preparávamos o jantar. Seu pai sempre fala dela com respeito. Não quero substituí-la, Lisane. Apenas espero que possamos ser amigas. Aquela visita curou algo profundo em mim. Não completamente, pois algumas feridas nunca cicatrizam por inteiro, mas o suficiente para que eu pudesse seguir com menos peso no coração.
Conhecer aquela família me mostrou que o amor podia existir em diferentes formas, que novas conexões podiam ser estabelecidas mesmo sobre terrenos de antigas dores. Voltei para Salvador renovada, com uma nova perspectiva sobre meu passado e meu futuro. Foi nessa época que decidi expandir meu trabalho com o grupo de apoio a mulheres. O que começou como uma forma de cura pessoal se transformou em uma missão. A igreja metodista que nos abrigava aos poucos se tornou pequena para nossas atividades. Com a ajuda de Dora, a assistente social que me acompanhou nos primeiros passos dessa jornada, conseguimos um espaço maior, uma antiga casa no bairro de Nazaré, que transformamos em centro comunitário. Coletivo Renascer foi o nome que escolhemos, sugerido por Neide, uma senhora de 60 anos que tinha sobrevivido a décadas de violência doméstica. Porque é isso que fazemos aqui. Renascemos todos os dias das cinzas do que vivemos. No início, éramos apenas um grupo de mulheres compartilhando histórias e oferecendo apoio mútuo. Mas logo percebemos que precisávamos fazer mais. Muitas das mulheres que nos procuravam estavam em situação de extrema vulnerabilidade, sem dinheiro, sem trabalho, às vezes fugindo de relacionamentos violentos com apenas a roupa do corpo. Em 1973, transformamos um dos quartos da casa em abrigo temporário. Não era muito, apenas 2 camas, um banheiro simples, mas era um lugar seguro onde mulheres em situação de emergência podiam passar algumas noites enquanto buscávamos soluções mais permanentes. No mesmo ano, iniciamos oficinas de capacitação profissional. Eu ensinava cerâmica e artesanato. Maria do Carmo, nossa mentora mais experiente, dava aulas de costura. Teresa, que tinha conseguido bolsa na faculdade de pedagogia, ajudava com alfabetização e reforço escolar. Foi nessa época que conheci Roberto, um advogado recém-formado que ofereceu serviços gratuitos para mulheres do nosso coletivo. Ele tinha crescido vendo a própria mãe sofrer nas mãos de um pai violento e queria, de alguma forma, reparar essa injustiça ajudando outras mulheres. As leis desse país ainda tratam mulheres como cidadãs de segunda classe, ele explicava nas palestras que organizávamos. Mas podemos usar as brechas do sistema, podemos lutar dentro das regras do jogo enquanto trabalhamos para mudá-las. Com sua ajuda, conseguimos vitórias importantes. Pensões alimentícias para filhos abandonados, medidas de proteção, informais, já que a lei não as previa oficialmente, para mulheres ameaçadas, processos por agressão que normalmente seriam ignorados pela polícia. Para mim, que durante tanto tempo vivia à sombra do medo, ver outras mulheres encontrando sua voz, sua força, era como testemunhar pequenos milagres diários. Cada história de superação me lembrava que o círculo de cura se expandia, que a dor podia ser transformada em propósito. Em 1974, recebemos uma doação inesperada. Uma senhora idosa, prima de uma das participantes do grupo, faleceu e deixou um pequeno terreno para o coletivo Renascer. Ficava num bairro afastado, mas tinha uma casa de 2 quartos em condições razoáveis e espaço para expansão. Durante meses, nos revezamos em mutirões de limpeza e reforma. Pintamos paredes, consertamos telhas, plantamos uma horta comunitária. Homens solidários à causa, filhos, irmãos, companheiros, amigos das mulheres do coletivo, ajudaram com os trabalhos mais pesados. Era bonito ver como aquele lugar, antes abandonado, ganhava vida e propósito. A inauguração da nova sede aconteceu em um sábado ensolarado de agosto. Fizemos uma celebração simples, com comida preparada por todas nós, música, depoimentos emocionados. Havia quase 50 mulheres presentes, de todas as idades e histórias de vida. Este lugar existe porque acreditamos que nenhuma mulher precisa carregar suas dores sozinha, disse ao cortar a fita improvisada na entrada. Porque sabemos que juntas somos mais fortes do que qualquer coisa que tentaram nos fazer acreditar. Uma das histórias mais marcantes desse período foi a de Marlene, uma jovem de 19 anos que chegou ao coletivo numa noite chuvosa, com o rosto inchado de tanto apanhar e uma bebê de 3 meses nos braços. Fugira do marido, um homem violento que bebera todo o dinheiro do mês e a espancara quando ela reclamou que não tinha leite para a filha. Não tenho para onde ir, ela disse tremendo. Minha família é do interior, e mesmo se pudesse voltar,
Meu pai já avisou que não me aceita de volta com um erro. Foi assim que ele chamou minha filha. Acolhemos Marlene e a pequena Clara no abrigo temporário. Nas primeiras semanas, ela mal falava, assustada com qualquer barulho, sempre olhando para a porta como se esperasse ver o marido aparecer para levá-la de volta. A bebê chorava muito, sentindo a atenção da mãe. Aos poucos, com paciência e sem pressão, fomos ganhando sua confiança. Ela começou a participar das reuniões do grupo, a princípio só ouvindo, depois compartilhando pequenos fragmentos de sua história. Quando se sentiu segura o suficiente, nos contou tudo. O namoro rápido, o casamento forçado pela gravidez, os primeiros sinais de violência que ignorou, achando que ele mudaria. Achei que quando a Clara nascesse, ele ia melhorar, ela disse uma noite, embalando a filha. Que o amor por ela ia mudar alguma coisa nele, mas só piorou. Disse que agora eu estava presa a ele para sempre, que ninguém mais ia querer uma mulher usada com um filho nas costas. Palavras que eu conhecia bem. Palavras projetadas para diminuir, para aprisionar. Palavras que eu ouvi tantas vezes da boca de meu avô Valdir. Quando Marlene finalmente conseguiu um emprego como auxiliar em uma creche comunitária, um lugar que aceitou que ela levasse Clara, celebramos como se fosse a maior conquista do mundo. E era, de certa forma. Cada passo para a independência, por menor que fosse, era uma vitória contra o sistema que tentava nos manter submissas e dependentes. Em 1975, o coletivo Renascer já era conhecido em vários bairros de Salvador. Mulheres chegavam indicadas por amigas, por assistentes sociais, às vezes por policiais mais sensíveis à causa. Nem sempre podíamos ajudar como gostaríamos. Os recursos eram limitados, as leis ainda desfavoráveis, a sociedade ainda profundamente machista. Mas fazíamos o que podíamos, com o que tínhamos. Foi nesse ano que decidi contar minha história completa, publicamente, pela primeira vez. Numa noite especial do coletivo, com mais de 60 mulheres presentes, incluindo algumas jornalistas e professoras universitárias que apoiavam nosso trabalho, compartilhei cada detalhe da minha infância com meu avô Valdir, da minha fuga, do longo processo de cura. Falei não apenas para me libertar, expliquei ao final com a voz embargada, mas para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que há saída, que há vida além do medo e da dor. Naquela noite, muitas outras mulheres encontraram coragem para contar suas próprias histórias. Histórias que antes ficavam escondidas nas sombras da vergonha e do silêncio, agora vinham à luz. Eram ouvidas, validadas, transformadas em combustível para a mudança. Uma repórter do Jornal da Bahia que estava presente escreveu uma reportagem sobre nosso trabalho. Não mencionou nomes completos nem detalhes que pudessem identificar as mulheres, mas contou sobre o coletivo, sobre como estávamos criando uma rede de apoio numa época em que o Estado ignorava a violência contra a mulher como um problema doméstico que não merecia intervenção. A reportagem trouxe mais visibilidade, o que era tanto bênção quanto desafio. Mais mulheres nos procuraram, mas também recebemos críticas de setores conservadores da sociedade que nos acusavam de destruir famílias e incentivar o abandono do lar. Como se o lar não tivesse sido destruído muito antes pela violência, pelo abuso, pelo controle, comentou Roberto, indignado com as acusações. Como se ficar fosse uma opção segura para estas mulheres. E em 1976, expandimos nosso trabalho para incluir atividades com homens jovens, filhos, irmãos e até companheiros das mulheres do coletivo. Era uma iniciativa pioneira, baseada na crença de que para realmente romper o ciclo de violência, precisávamos trabalhar com todos os envolvidos. Roberto e outros aliados homens conduziam rodas de conversa sobre masculinidade, sobre como foram criados para reprimir emoções, para sempre parecer fortes e no controle. Discutiam como essas expectativas rígidas de gênero acabavam prejudicando não apenas as mulheres, mas também a eles próprios. Meu pai nunca me abraçou, contou um jovem de 17 anos numa dessas rodas. Dizia que demonstrar afeto era coisa de mulherzinha. A única forma de contato físico que conheci dele foram os tapas e socos quando eu fazia algo errado. E por muito tempo achei que era assim que um homem devia ser. Nessas conversas, sementes de mudança eram plantadas.
Não transformaríamos décadas de cultura patriarcal da noite para o dia, mas cada jovem que aprendia a questionar os padrões tóxicos de masculinidade era uma vitória para o futuro. No final de 1976, uma das mulheres mais antigas do coletivo, Dona Francisca, teve a ideia de organizar uma exposição com trabalhos artísticos criados por nós. Eram peças que contavam histórias de dor, mas também de superação e esperança. Minhas esculturas em cerâmica, bordados de Dona Nilza, pinturas de Teresa, colagens de Marlene, que havia descoberto um talento para a arte. A exposição Cicatrizes Invisíveis foi montada numa pequena galeria no Pelourinho, conseguida através de contatos de Roberto. Durante 2 semanas, visitantes de todos os tipos, desde turistas curiosos até estudantes e professores universitários, puderam conhecer um pouco do nosso trabalho através da arte. Foi durante essa exposição que reencontrei uma figura importante do meu passado. Dona Júlia, minha professora da escola rural em Santa Maria da Vitória. Ela estava mais velha, os cabelos completamente brancos, mas os olhos continuavam vivos e atentos. Sempre soube que você faria algo importante com sua vida, Lisane, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas. Mesmo naquela menina assustada, eu via uma força que seu avô nunca conseguiu quebrar completamente. Ela me contou que após minha partida, a história sobre o que tinha acontecido circulou pelo vilarejo em diferentes versões. Alguns diziam que eu tinha abandonado minha avó doente, outros que tinha fugido com um namorado. Poucos suspeitavam da verdade. Eu sabia que algo estava errado naquela casa, confessou Dona Júlia. Via os sinais, o medo nos seus olhos. Tentei ajudar do jeito que podia, mas era difícil interferir naquela época. As pessoas achavam que o que acontecia dentro de casa era problema da família. O reencontro com Dona Júlia fechou um círculo importante na minha vida. Ela tinha sido uma das poucas pessoas que acreditou em mim, que viu além das aparências, que tentou me dar ferramentas para fugir daquela realidade através da educação. À medida que 1977 se aproximava, o coletivo Renascer já tinha ajudado centenas de mulheres. Algumas passaram brevemente por nós, outras se tornaram parte permanente da nossa comunidade. Cada uma carregava sua própria história de dor, mas também de resistência. Eu, que um dia fui a menina silenciada de Santa Maria da Vitória, agora falava em público, dava entrevistas cautelosas, articulava com outros grupos de mulheres que começavam a surgir pelo país. O medo nunca desapareceu completamente. Havia noites em que ainda acordava suada, ouvindo a voz do meu avô, mas já não tinha o poder de me paralisar. Aprendi, através desse longo processo, que a cura não é um destino, mas uma jornada. Não existe um momento mágico em que todas as feridas desaparecem. Existem dias bons e dias ruins, memórias que ainda doem e outras que já conseguimos olhar com distanciamento. O que mudou foi como eu carregava essas memórias, não mais como um fardo esmagador, mas como partes da minha história que me fizeram quem sou. As cicatrizes invisíveis que meu avô Valdir deixou em mim nunca desapareceram completamente, mas se transformaram em marcas de uma batalha que sobrevivi, em lembranças do que nunca mais permitiria em minha vida ou na vida de outras mulheres que conseguisse ajudar. E talvez no final, essa seja a maior vitória possível, transformar nossa dor em propósito, nossas feridas em fonte de cura para outros. O círculo que começou como minha busca pessoal por sobrevivência se expandiu para abraçar centenas de mulheres, criando uma rede de apoio, afeto e força coletiva que continua crescendo até hoje. Como dizia minha avó Gertrudes naquela última conversa que tivemos, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. A janela que se abriu para mim foi mais do que uma rota de fuga. Foi um novo horizonte, uma nova forma de ver o mundo e meu lugar nele. Após ouvir essa minha história de vida, quero convidar vocês a fazer parte da nossa comunidade das vovozinhas no WhatsApp. Este é um espaço especial onde compartilhamos mais histórias como esta, histórias reais de superação, força e sabedoria que só nossas queridas avós podem nos ensinar. O link do grupo está na descrição deste vídeo. Junte-se a nós para conhecer mais histórias de vida que vão tocar seu coração
e talvez até ajudar a curar feridas invisíveis que todos carregamos. E se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que temos para compartilhar. Cada curtida e inscrição nos ajuda a levar estas poderosas mensagens de superação para mais pessoas. Lembre-se, a sabedoria das vovozinhas é um tesouro que merece ser preservado e compartilhado. Esperamos você no nosso grupo.